Estudo do livro de Apocalipse. No último áudio, eu havia parado no versículo 15 do capítulo 19. E eu estava comentando sobre o grande evento, o evento mais esperado no livro de Apocalipse. E o evento que está programado em todas as Escrituras, a segunda vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele vem dos céus montado num cavalo branco. E aqui é interessante essa parte do cavalo branco, porque quando ele entra em Jerusalém, tu pode pegar no livro de Mateus, no capítulo 21, vai se cumprir uma palavra dita pelo profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9. E tu vai ler essa profecia contada por Mateus, no capítulo 21, verso 5. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Essa é uma profecia de Zacarias. Zacarias também falava, o teu rei está vindo, ele é pobre, manso, ele vem montado sobre uma jumenta, ou um jumentinho. E esse não é uma cavalgadura de guerra, é uma cavalgadura de paz. O rei está chegando. Ele não vem em atitude de guerra, ele vem em atitude de paz. Ele, como disse Mateus, manso. O rei está chegando. E ele veio nesse jumento e ele vem trazendo paz, mas o rei ele não é aceito. Ele é rejeitado, ele é preso e ele vai ser julgado. E é interessante porque se tu lê os evangelhos, tu vai ver que o próprio Pilatos, ele que estava como presidente ou como governador da Judéia, ele se apercebe que os judeus o haviam entregado por inveja. Ele se apercebe que havia inveja. Então, o rei, ele chega e ele vem em paz. E ele é rejeitado, ele é traído, ele é preso. E ele é entregue aos gentios, aos romanos, para ser crucificado. E ele recebe um julgamento desleal e injusto. Se levanta testemunhas contra ele, testemunhas falsas. Se tenta de toda maneira descobrir alguma coisa que o pudesse condenar. E quando o rei é entregue a Pilatos, ele é entregue com acusações falsas, acusações mentirosas, de maneira que diziam que Jesus se levantava contra o César. Então eles o acusaram injustamente. Ele foi acusado diante de Pilatos. E ele não abriu a boca. Todas as coisas fizeram os principais sacerdotes para que Jesus, o rei deles, fosse morto. Acusaram Jesus injustamente. João escreve que Pilatos queria saber qual a acusação. De que Jesus era acusado. E eles disseram, oh, se esse não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. E Pilatos, ele queria saber, e eles dizendo, não, havemos, Lucas diz que ele pervertia a nação, proibia de dar tributo a César, e dizia que ele era o rei. E Pilatos diz, olha, eu não acho culpa nenhuma nesse homem.
não tem culpa nenhuma. Então, Pilatos, reconhecendo que Jesus ele era inocente, ele tentou de todas as maneiras livrar Jesus. Mas Jesus sofreu um julgamento totalmente injusto, totalmente incorreto. E aí tu imagina o juiz de toda a terra, aquele que recebeu o juízo do Pai para julgar, ele recebe um julgamento. O Criador, ele é julgado pelas criaturas. Ele é julgado pelas suas criaturas e ele é condenado de maneira enganosa, de uma maneira injusta, de uma maneira desleal, de uma maneira enganosa e falsa. Então, ele vai mostrar agora o que é um juízo verdadeiro. O rei veio em paz, ele não foi aceito, ele foi morto. Ele foi condenado injustamente. Nesse momento, ele não vem montado num jumentinho tranquilo, manso, como disse Mateus. Vem manso, tranquilo, trazendo palavra de paz. Nesse momento, ele vem num cavalo de guerra. Ele vem montado, preparado para a guerra, e ele vai pelejar e julgar, mas não como os homens fizeram com ele. Ele vai julgar com justiça. O próprio Satanás, o demônio e os demônios vão ser julgados com justiça, vão ser julgados no lago de fogo com justiça, porque o nosso Deus é um Deus justo e ele já julgou o príncipe desse mundo e ele está condenado. Ele faz a sua entrada triunfal desde o céu. E deve ser um evento tremendo, o céu se abrindo. E o nosso amado Senhor Jesus Cristo descendo num cavalo branco, os seus exércitos vindo com ele, vêm os santos com ele, e ele vai realizar juízo. E aquela palavra, se tu puder analisar, meditar o que foi escrito por Judas sobre a condenação dos ímpios, daqueles que falaram palavras duras contra ele, e toda palavra o homem vai ter que dar conta, e as pessoas falam aos quatro ventos e se levantam contra Deus e blasfemam, e vão ter que dar conta do dia do juízo de todas as suas palavras. Ele vai julgar, e nesse momento que vem com seus exércitos, com os santos com ele, e vem também os santos anjos, todo olho vai ver. Essa vinda de Jesus vai se cumprir o que está no livro de Apocalipse, no versículo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, essa é a vinda que todo olho verá. Então, é um cumprimento, é diferente da primeira fase da vinda, que ele vem para a igreja. Ninguém se apercebe. A igreja é raptada de uma hora para outra. Mas essa segunda vinda é aquela vinda que tu pode observar em Mateus 24. Ele vai aparecer com grande glória. Ele vai ser visto. Ele fala que... Tu pega Mateus 24, pega 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Depois no 30 ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E nesse momento ele envia os seus anjos com rijo clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos
desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então vai ser essa visão da vinda de Jesus é algo que todo olho vai estar vendo. Toda a terra vai se lamentar. E ele vem para a guerra. O anticristo já está, nós vamos acompanhar, já está com seus exércitos de todo o mundo no vale de Josafá. É aquela região da montanha do Megido. Todos se encontram na batalha do Armagedon preparado. É o vale de Josafá, é o vale da decisão. Ali estão todos os exércitos do mundo reunidos. Os reis da terra estão e os governantes estão todos preparados para a guerra, para fazer guerra contra o Senhor e o seu ungido. E ele tem, no versículo 15, que nós havíamos parado, da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então da sua boca saía uma aguda espada, e a sua palavra, ele vai julgar a todos os seus adversários com a sua palavra. Ele vai batalhar com a espada da sua boca. Então, pela sua palavra, o Senhor vai exterminar com todos os seus inimigos. Ele vai ferir todas as nações apenas com uma palavra. Apocalipse 1,16 fala que da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Se tu pegar Apocalipse 2, no versículo 16 diz: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, com apenas uma palavra. Então aqui é um contraste com a primeira vinda. Na primeira vinda ele foi como ovelha muda. Diante dos tosqueadores ele não abriu a sua boca. Isso vai se cumprir em uma palavra de Isaías, que Isaías profetizou no seu livro, no capítulo 53, ele veio e diante da injustiça, diante do engano, diante de um tratamento desleal, ele não abre a sua boca. Isaías 53, 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então ele se cala diante de toda a injustiça, de todo o juízo injusto e ilegal feito pelos homens. Mas agora ele vai, com a sua boca, ele vai abrir a boca agora. E aí vai se ver que a sua palavra é como uma espada aguda. E com essa palavra, ele vai ferir as nações. Ele vai vencer somente com a sua palavra. Ele vem com os exércitos do céu, mas ninguém vai batalhar. Ninguém vai lutar. Somente ele, pela sua palavra, vai exterminar com todos os seus inimigos. E é interessante, quando nós chegamos na hora da batalha, nós vamos ler uma passagem de Zacarias que mostra que as pessoas, os exércitos estão de pé, e eles começam a morrer como se fosse uma praga. Eles começam a apodrecer, estando de pé, o corpo começa a se decompor. É algo terrível. É algo terrível estar contra o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É algo terrível viver em revolta contra o Senhor. É um juízo terrível, mas é um juízo justo. É um juízo merecido. Diz também que ele vai reger as nações com vara de ferro. Isso é um cumprimento
da palavra de Deus, que se encontra no Salmos 2, verso 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro. Também no livro de Apocalipse, quando ele fala a igreja, e fala que a igreja vai dominar, tu pega no capítulo 2, no verso 27, diz: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, ele vai reger com vara de ferro as nações. E ele vai quebrar aos vasos, como se fossem vasos de oleiro. Então, ele vai impor a sua justiça. Ele vai impor a justiça ao mundo todo. E vai ser um reino justo. Não vai ser um reino de injustiça, de engano, de corrupção. Vai ser imposto ao homem. Um reino totalmente justo. E dessa forma ele vai comandar as nações. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É por isso que as suas vestes estão salpicadas com sangue, porque ele é o que pisa. Se tu pegar Apocalipse 14, 20, diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, que dá quase 300 quilômetros. Vai ser uma mortandade terrível aqui. E Satanás vai levantar os reis da terra. Lembra que da boca de Satanás, da boca do anticristo e da boca do falso profeta saem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Tu vai encontrar isso em Apocalipse 16, 13. E eles vão fazendo milagres e vão enganar as nações, dando a entender que eles podem ter vitória. Só que vai ser um holocausto total. Vai ser uma mortandade tremenda. Ezequiel diz que vai demorar quase 1 ano se enterrando pessoas que vão ser mortas nesse período. E tu imagina um mar de sangue, de 300 quilômetros de sangue por tudo que é lado. É um holocausto. Satanás está levando o homem a uma loucura, está levando os homens a um banho de sangue, enganando, dando a entender que eles poderiam ter vitória. Então esse é o vale da decisão, esse é o lugar em que Deus vai julgar as nações. E ele sozinho, ele vai pelejar. E com a sua palavra, ele vai destruir todos os seus inimigos. Também diz que no manto e na sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui também é interessante. Nós vemos que Jesus aqui, ele é chamado do Verbo de Deus, ele é chamado o fiel e verdadeiro, e ele também é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Mas ele também tem um nome que ninguém sabe, senão só ele mesmo. Então, são várias formas de chamar o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele também tem um nome que ninguém conhece. E se tu pegar Apocalipse 2,17, diz que nós vamos receber uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito.
o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, é um nome semelhante ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque eu falava, a noiva, a esposa recebe o nome do esposo. Aqui tem um nome escrito que ninguém conhece, ninguém sabe, senão ele mesmo. E nós vamos receber um novo nome escrito numa pedra branca. E ninguém conhece esse nome, senão aquele que o recebe. Esse é o evento tremendo que vai acontecer sobre a face da terra. Os exércitos inimigos estão todos reunidos. Todos se encontram reunidos para a grande batalha do Armagedon. E o Senhor está vindo para a guerra. Ele não está vindo para em missão de paz, em missão de conciliação, não. Ele vem para a guerra. E ele se achega e a vitória já é contada. Nesse momento vai aparecer um anjo no sol. No verso 17, e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Nós temos a visão do céu aberto. Os exércitos dos céus, eles se achegam e todo olho vai ver. E todas as tribos da terra vão se lamentar. O Senhor vem vindo com seus exércitos, os exércitos inimigos estão reunidos. Nesse momento, João vai ver um anjo. Esse anjo, ele está no sol, ele está numa posição elevadíssima, quem sabe encobrindo o sol. E ele está clamando com grande voz. E ele está chamando a todas as aves do céu. E ele chama todas as aves que voam, porque Deus tem uma ceia, é uma grande ceia do grande Deus. Esses não fazem parte da ceia do Cordeiro. Esses não aceitaram o convite para se fazerem parte da ceia do Cordeiro de Deus. O Senhor os convidou, o Senhor os chamou. O Senhor convidou a toda a terra para que participasse da ceia do Cordeiro, para que participassem da festa das bodas do Cordeiro e se alegrasse com o Filho. Mas eles não aceitaram o convite do Senhor. Eles não receberam o convite, eles deram as costas e o Senhor ficou convidando. O Senhor convidando, a sua ceia estava preparada, Ele tem preparado a ceia para o seu Filho e Ele fez o convite a toda a terra e os homens rejeitaram e não quiseram vir à ceia do Cordeiro. E agora, num momento diferente, quem está sendo convidado a uma ceia do grande Deus são as aves do céu. Então se fez o convite ao homem, desde Gênesis a Apocalipse. É Deus chamando o homem a ter paz com Ele. Deus batendo a porta. Se tu lembrar Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus, Ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Então, o Senhor batendo na porta, convidando, querendo entrar e querendo cear com o homem.
E o homem dando as costas para Deus. E agora ele não vai participar da ceia. Ele não vai participar da ceia do Senhor. Agora o convite se estende às aves do céu. Existem milhões e milhões nesse vale da decisão. Existem exércitos e exércitos colocados juntos. E agora o convite não é mais o homem. Terminou a oportunidade e terminou a chance. Agora o anjo está clamando às aves dos céus. E as aves dos céus estão aceitando o convite. E os exércitos que estavam reunidos, armados, preparados para a batalha do Armagedon, eles vão começar a ver as aves no céu. E quem sabe essas aves começam a escurecer o céu, de tanta ave se juntando, esperando o momento em que Deus vai lhe proporcionar o maior banquete de toda a terra. E aí eles vão poder comer carne de todos os tipos, de todas as nações, de grandes e pequenos, de reis e de servos, de livres, de pequenos e grandes. O homem não aceitou o convite e agora as aves dos céus, elas aceitam o convite do Senhor para comer e participar da ceia do grande Deus. É uma multidão de aves se juntando. Os homens começam a perceber que as aves estão se juntando, se juntando, se juntando de todos os lados. Aves chegando de todo o planeta. Quem sabe escurecendo o céu. O céu estava azul, o sol brilhando, e daqui a um pouco aquele céu escurece com tanta ave voando ao redor, só esperando o momento. É uma área extensa, são 32 quilômetros por 22. É o vale da decisão. E Deus congregou e chamou as nações para entrar em juízo com ele. E agora vai ser o dia do grande Deus, o dia de juízo do nosso Deus. E ele vai derrotar todos os exércitos inimigos com a espada que sai da sua boca. As aves do céu vão se fartar de carne de muitos exércitos. Agora, como Satanás enganou? E como ele consegue enganar com tanta facilidade? Como todos os reis e todas as nações se deixaram enganar e se acharam que poderiam ter um momento, de alguma forma, uma vitória contra o grande Deus. É algo inexplicável. É algo que nós não podemos nem ter ideia do que aconteceu. E nós vamos terminar esse áudio, essa passagem desse áudio, aguardando agora, porque no próximo áudio nós vamos ver a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. E eles estão todos prontos. Quem sabe estão vendo seu armamento, conferindo seus exércitos, a sua força, quem vai atacar primeiro, quem vai fazer isso, quem vai fazer o outro. A besta à frente, controlando, coordenando os reis da terra, todos preparados, montados, equipamento de guerra sendo colocado, se preparando uma batalha, e a batalha não vai durar
muito, somente com a palavra. Uma palavra. Todos vão ser exterminados. E é interessante que nós vamos ver essa no próximo áudio para que a gente possa ler algumas passagens do Velho Testamento, mas o término da história, as aves do céu se fartaram com suas carnes. Então as aves fizeram um banquete terrível de homens obstinados, de homens rebeldes, de homens ímpios, homens contrários ao nosso Deus, e que ousaram julgar o juiz de toda a terra. Criaturas que ousaram matar o Criador, que não aceitaram o seu reino e que não aceitam ainda, e que continuam vivendo vidas de rebeldia e de pecado. Continuam vivendo. E vão receber o justo castigo da sua rebeldia. Porque ainda hoje, nosso Senhor ele tem feito o convite para que venham a Ele e que possam participar das ceias da boda do Cordeiro, que possam participar da festa, que possam fazer paz com Ele através de Cristo. Mas o homem continua na sua obstinação e continua na sua ideia lá de Nimrod, de substituir Deus, de achar uma maneira de tirar Deus da sua vida, de destronar Deus dos céus. E agora nós estamos na grande batalha do Armagedon, e não é a última batalha, ainda tem outra, mas essa é a primeira das grandes batalhas que vão se executar no final do livro do Apocalipse. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, os reis da terra se reuniram todos contra o Senhor e contra o seu ungido. Para, Senhor, uma guerra em que vai ser um holocausto total, vai ser uma mortandade que nunca se viu em guerra nenhuma. Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, mas nada, Senhor, vai se comparar à mortandade desse dia. Que nós possamos estar junto a Ti, que nós possamos estar escondidos em Cristo, que nós possamos estar do Teu lado e não do lado errado da guerra, em nome de Jesus.